Olá, Conexão Condominial, tudo bem com vocês? Começamos mais um podcast e hoje o papo é AVCB. Tá com problema no AVCB do teu condomínio? Fica com a gente aí. Já volto pra gente bater esse papo legal. Vou tirar todas as suas dúvidas hoje. Hoje eu tenho uma técnica de segurança do trabalho e eu tenho hoje um engenheiro civil que vai nos ajudar a tirar as suas dúvidas. Tá bom? Só um minutinho, roda a vinheta. Olá, voltamos! Hoje o bate-papo é sobre AVCB. Como anda o AVCB do teu condomínio? Como está o treinamento da tua equipe de brigada? Como que está a segurança de incêndio do teu condomínio? Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana, bem dinâmico. Vou fazer o máximo aqui para tirar, da técnica de segurança e também do engenheiro as informações que você precisa para renovar o seu AVCB. E todas aquelas dúvidas que você tem sobre a AVCB. Tá joia? Eu vou virar para que eles possam se apresentar para a gente. Vamos lá? Olá, boa noite. Meu nome é Ananias, sou engenheiro de segurança e engenheiro civil. Meu nome é Caroline, eu sou técnica de segurança do trabalho e bombeiro civil. Bacana, vocês viram que hoje a gente tem gente experiente demais aqui, não? Hoje a gente vai judiar desse povo. Coitado desse Ananias, tô até com dó dele. Pessoal, vamos lá. Vamos agradecer o pessoal que nos apoia, tá bom? Um abraço pro Valdemar da Infinity Engenharia, parte de laudos, parte técnica também para condomínio. Um abraço, viu, Valdemar? Para toda a sua equipe aí. Pessoal do Michelene Gudim, tá? Do escritório de advocacia da doutora Marcela. Um abraço, doutora Marcela, e para toda a equipe. Pessoal da Econdos, sistema para condomínios, parte de aplicativo, que cuida aí dos condomínios de São José, do Vale do Paraíba e agora nível Brasil todo. Pessoal da Aqua Show, que é o pessoal que cuida da sua piscina. Se você ainda não tem um especialista em piscina no teu condomínio, aqui no rodapé do vídeo vai estar o pessoal da Aqua Show, o contato deles para que você possa chamar para que possa fazer uma proposta para o seu condomínio. O trabalho é diferenciado. Pessoal, quando a pessoa tem experiência, o serviço é diferente. Pessoal, um abraço para o Guilherme lá da Selva Zeladoria e toda a sua equipe. Inclusive está com um preço excelente lá. Ele ligou para mim hoje falando que está com promoção aí para portaria remota. Se você ainda não tem no seu condomínio, liga para a Selva Zeladoria. E também está com algumas coisas diferentes aí para portaria presencial. Não fica na dúvida não. Liga lá pro Guilherme e bate um papo com ele. Abração, Guilherme. Garante Taubaté. Um abraço para Juliana e toda a sua equipe lá em Taubaté. Atendendo todo o Vale do Paraíba aí na parte de garantidora, que cuida aí das finanças do teu condomínio para que você tenha dinheiro em caixa. Tá bom? Agora vamos virar para os nossos amigos aqui. Já vamos logo com a primeira pergunta. Vamos lá? Ananias, o que é AVCB? Explica pra gente aí. Vamos lá. O AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, é um documento que garante que os equipamentos hidrante, o sistema de segurança, combate incêndio do seu condomínio, do seu prédio, está em dia. Bacana. Carol, AVCB, qual a importância dele para o condomínio? Já que você é a nossa bombeira aqui hoje. A importância do AVCB no condomínio é ter todos os equipamentos em dia, em garantia, ter os condôminos treinados aí com o combate a incêndio e os primeiros socorros, que isso faz toda a diferença também. Sim. Pessoal, eu sempre gosto muito, né, dessa parte de
treinamentos, essas coisas para condomínio. Até participo de alguns junto com a Carol aí. E posso dizer para vocês, se você hoje realmente não tem, né, um equipamento adequado no teu condomínio, de acordo com a instrução técnica do Corpo de Bombeiro, não quer dizer nem que você não vai passar no auto de vistoria. Quer dizer que na hora que você tiver um sinistro no teu condomínio, você não vai ter a ferramenta adequada para que você possa fazer combate a incêndio. Tá joia? Hoje o bate-papo aqui a gente vai falar muito disso. Mudanças da norma de 2018. Quais foram essas mudanças, Ananias? A mudança da norma de 2018 ela engloba bastante itens, mas um dos principais funciona da seguinte maneira. Até então, a gente solicitava um AVCB, tinha até alguns profissionais que tinham essa competência para tirar, hoje mudou bastante, tem que ser engenheiros, arquitetos, né, de segurança, esses são os profissionais que conseguem fazer a solicitação de documento. Então, com essa norma 2018, nessa portaria, abriu-se uma brecha para fiscalização. Então, antigamente se fazia o AVCB, colocava na gaveta, esquecia, não renovava mais. Esse AVCB ele não tinha praticamente função nenhuma. Fazia-se a vistoria, então, muitos dos comércios, das edificações, nem os equipamentos de segurança básicos, que é um extintor de incêndio, não tinha. Hoje não. A gente teve digamos assim, um atraso um pouco para ser colocado em prática essa norma, pelo fato da pandemia que nós tivemos, então realmente atrasou bastante, mas digamos que vem chumbo grosso mesmo, não vai ter jeito, os condomínios, comércios em gerais que não se adequar, se não estiver dentro da norma, sim, vai ser punido. Ela vai se iniciar com uma advertência e depois uma punição financeira. Sobre você falou das trocas da norma, atualização da norma, sobre os extintores, aí o pessoal tem bastante dúvida, que agora existe aquele extintor ABC. Sim, essa é uma questão de custo. O extintor ABC, ele custa em torno de 3 a 4 vezes, dependendo do comércio, a mais. Mas desde que mencionado, quando efetuado um projeto, se for solicitado, se tiver interesse pelo ABC, também não vai ter alteração nenhuma. O projeto, a partir do momento que o projeto foi aprovado, perante a vistoria, essa edificação vai ser sim aprovada. E enquanto a isso, pode continuar usando o CO2 e o de água, porque muita gente acha que tem que trocar. Não. Não existe alteração nenhuma nesse sentido da norma, tá? Pode ser utilizado sim a dimensão A e o BC, né? A gente falando em A, BC, para vocês entenderem, o A é água para materiais sólidos, né? E o BC é gasoso. Bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, tá? Quem é hoje o responsável para solicitar o AVCB para um condomínio? É somente o síndico, ou pode ser o morador, pode ser a administradora? Quem que tem que fazer essa solicitação? Ele pode fazer direto no Corpo de Bombeiro, ou ele tem que solicitar um profissional? Até você no início você fez um comentário falando que engenheiro e arquiteto pode fazer essa solicitação. É somente engenheiro e arquiteto? Engenheiro, arquiteto, e hoje já abriu o campo também para o técnico de segurança, tá? Por que a gente fala com o síndico que faz a solicitação? Não é que ele vai lá e faz a solicitação porque ele não tem a credencial para gerar os documentos solicitados. Então ele tem que contratar uma empresa, essa empresa assim vai fazer essa solicitação. É o momento de for solicitado os documentos, ele não vai ter a competência jurídica, legais, para colocar esse documento junto ao Corpo de Bombeiro. Então, para que isso aconteça, tem realmente que contratar uma pessoa credenciada. Eu indico Infinity Engenharia. O Ananias também faz, pessoal. Mas eu indico a Infinity Engenharia, que é o nosso parceiro aqui, Valdemar. E a Carol, como a técnica de segurança nossa aí, que dá os treinamentos nos condomínios. Carol, o que você tem enfrentado aí nos condomínios, nesses treinamentos? Qual que é a maior dificuldade das pessoas hoje? A maior dificuldade que eu tenho das pessoas hoje, não só como síndicos, como os moradores, é em questão de querer ser treinado. As pessoas elas não querem ter as informações.
E aí a gente chega lá, a gente está de corpo e alma, vamos dizer, no treinamento, e as pessoas às vezes elas não perguntam, não prestam atenção, elas acham que nunca vai acontecer dentro do condomínio alguma avaria, alguma emergência. E isso daí é onde a gente priva de salvar vidas. Sim. Então, por exemplo, se tem algum incêndio no condomínio que todo mundo acha que nunca vai ter, igual aqui em São José a gente já teve alguns casos, que a gente sempre comenta, né, em alguns treinamentos, e as pessoas não sabem como agir nesse caso, não sabem como socorrer uma vítima, não sabem como sair do próprio prédio na questão na escuridão, na fumaça, e não sabe como sair. Você tem um amigo maluco que gosta de fazer umas fumaças aí no condomínio, né? A gente gosta bastante. Colocar fumaça, pôr o pessoal para correr, saber usar os hidrantes, a área de primeiros socorros também, que é muito boa. Bacana. Ananias, agora é para você, tá? O que você tem encontrado de dificuldade hoje, de irregularidade dentro dos condomínios, que demora muito para aprovar um AVCB? Porque eu creio que essa é a maior dúvida do síndico. É as irregularidades que demoram para aprovar o AVCB. Agora eu judiei dele, hein, gente? Essa pergunta para mim é uma pergunta que eu bato a tecla sempre. Eu acho que a maior dificuldade é quando são duas condições, uma é financeira, né? Quando nós temos algumas alterações, projeto, instalações de mais hidrante, aumentou alguma área, alguma coisa nesse sentido, então requer uma verba maior. E a outra ainda são aquele síndico ainda que ele é mais durão, que não precisa, o prédio que eu morava não precisava, esse que eu renovei o ano passado, a última renovação, não precisou disso, tudo aquilo. Só que o síndico ele tem que entender que a norma vem mudando, como tudo na vida da gente vai mudando, as leis vão mudando, então para o bombeiro também não é diferente. Mas quando, por exemplo, um técnico chegar e falar para um síndico, a gente precisa alterar isso, tal, o que eu aconselho? Não saia gastando dinheiro realmente de vez, porque está difícil para condomínio. Eu acho que a parte mais interessante, assim, pergunta uma segunda opinião, pegou 2, 3 opiniões, é isso mesmo, tem que colocar mais um grana, tem que mudar isso, mudar aquilo, eu tenho que fazer uma atualização do projeto, que não é barato, é caro, né? Então, aí sim, aí seria uma conclusão. Eu tive dois aqui, prestadores de serviço, que me informou que eu preciso alterar isso, então realmente eu preciso. Então, acho que a maior dificuldade são essas duas, uma é financeira e a outra a questão da resistência para fazer as mudanças necessárias, que precisa de acordo com as alterações das normas. Ananias, como fica a VCB para as portarias virtuais? É a mesma coisa, não é? Tem que mudar muita coisa? Porque eu creio que hoje o foco de muitos síndicos aí é fazer a transição portaria virtual, portaria híbrida. O que muda no AVCB? Sim, tem alterações sim, tá? As alterações de acordo com as edificações, né? Mas basicamente 99%, se você tem a portaria presencial, até um tempo atrás era dispensado a central de alarme. Hoje não. Hoje, se você colocar a portaria virtual, você tem a obrigação de instalar centrais de alarme. Você tem portas magnéticas. Essa porta magnética ela tem que ter dispositivo para quando disparar esse alarme e essa rota de fuga ficar livre. Então, subsentende que realmente você não pode ter bloqueio nenhum. E na portaria virtual, realmente as instalações ela trabalha com bloqueio de todas as portas, né? Subsentende assim. Então, realmente, pode ser sim instalado a portaria virtual, desde que vocês entendam que vai ter alteração no sistema de bombeiro também. Não só o sistema de segurança para a portaria virtual, mas em questão de todos os condomínios. A gente tem aquela mudança da acessibilidade, que antigamente a gente não tinha, e hoje em dia o bombeiro está cobrando isso. Sim, a questão da acessibilidade realmente está sendo exigida. E uma parte interessante que nós temos edificações aí que ela não tem espaço para ser projetada, né? A gente não tem condições, espaço físico, então muitas indicações são os elevadores, que fica próximo à portaria, para ter um acesso. Então já está sendo cobrado, tem alguns casos, alguns AVCB que eu aprovei que não houve necessidade, mas alguns já teve sim que fazer essas alterações.
é aquilo que eu falo sempre, as leis vão mudando, vão alterando, então ela demora um pouquinho para adaptar, mas a realidade vai ser essa, todos vão ter que se enquadrar dentro das solicitações. Se não se enquadrar nas solicitações, não vai conseguir adquirir o documento extremamente necessário para o condomínio. E uma coisa bem interessante, que talvez muitos síndicos não sabem, o AVCB não é só um documento que ele fala assim, meus equipamentos estão em segurança. A partir do momento que você tem um sinistro, um princípio de incêndio ou qualquer algo relacionado com seus equipamentos falhos ou a falta desse documento, o seguro não paga. Então, vocês têm que se analisar, pensar bem e pensar que uma coisa está atrelada à outra. Então, esse é um documento extremamente importante. E agora, qual a importância dos treinamentos de brigada de incêndio pro condomínio e pros condôminos? Quando nós falamos em qual a importância da brigada para o condomínio, nós temos que entender que, na verdade, não é só para o condomínio, tá? Ela abrange fábrica, escolas, ela abrange um público bem maior do que a gente imagina. É porque hoje a gente está falando aqui para os condomínios praticamente, mas ela abrange para todos. A importância da brigada de incêndio é familiarizar os condôminos com os equipamentos. Mostrar como funciona, qual é a função de cada um, como utilizar, como se prevenir, como acionar um alarme, como acionar uma botoeira para acionar a bomba desse hidrante, né? Como desenrolar uma mangueira. Se você não aprender isso aí, se você não souber como manipular esse equipamento, não adianta você ter ele instalado no seu prédio, né? Não tem sentido nenhum. E uma dica que eu dou sempre quando nós apresentamos a brigada é assim: a brigada, nós temos um cálculo que nós fazemos de quantidade de pessoas que devem participar, que a IT nos fornece, né? Nós fazemos um cálculo, nós chegamos num X de pessoas que tem a obrigatoriedade de estar participando. Como é feito esse cálculo? Porque o síndico também já possa entender. Sim, nós pegamos um morador por unidade, também vai depender da quantidade de apartamento e tal. Nós vamos pegar um morador por cada pavimento. Se você tem zelador, um em cada horário, os dois vão ter que participar. Se são alternados, 2,36 ou são de 8 horas, então todos têm que participar. Se você tem portaria presencial, 3 ou 4 funcionários, um no mínimo tem que participar e o síndico tem que participar. Então, nessa somatória, você chega no valor X aonde vão participar. Mas um ponto mais interessante que eu gostaria de passar para vocês é assim: nós temos esse cálculo da quantidade de pessoas, mas não é só para essas pessoas, com aquelas informações que receberam do treinamento. A parte mais importante é você passar as informações que você recebeu para a porta vizinha, para a moradora do 52, 53, aí vocês passarem as informações, chegar, você sabe como é que funciona? Nossa, que funciona assim, assim, assado. Esse extintor aqui funciona para apagar fogo de papel, esse aqui é de madeira. Se pegar fogo no fogão seu, é extintor aqui que apaga. Então, nós temos que disseminar, tem que passar as informações. Não adianta você ir lá e falar que não, tem que fazer porque eu sou obrigado a tirar o VCB. A ideia não é essa, senão não teria finalidade nenhuma. A finalidade é salvar vida. E depois, segundo plano, os bens materiais. Na verdade, então, o brigadista ele tem que ser um multiplicador dentro do condomínio. Exatamente, ele tem que ser um multiplicador. Ele tem que ser um multiplicador. Eu gosto muito de quando eu participo de alguns treinamentos junto com a Carol, né? De brigada de incêndio, eu gosto sempre de frisar para as pessoas, até a Carol pode falar um pouco também, sobre pertences, né? Aqueles nichos deixados no hall do condomínio, tapete sem borracha embaixo. Fala um pouco pra gente, Carol, disso. Isso daí, pela norma, é proibido, né? E a gente vê na maioria dos condomínios, os halls são feitos de enfeite. As pessoas querem colocar tapetes que na hora do incêndio que a gente tem no condomínio, na hora da saída de emergência ali, a pessoa acaba caindo, escorregando. Às vezes a gente já se deparou também com latões de lixo
segurando as portas corta-fogo do condomínio, que isso daí também não pode. As portas corta-fogo, elas foram feitas para ficar fechadas. Então, assim, a gente se depara com muita coisa, vamos dizer, errada, que não pode estar sendo feita, mas por beleza, né? O pessoal quer beleza nos condomínios, isso daí não pode ser feito. Na verdade, eu encaro essa parte de incêndio até um pouco além. As pessoas hoje de condomínio, né, principalmente o síndico aí na hora dele fazer a sua solicitação de AVCB, gosta de dar uma maquiada, né, no condomínio, passa o bombeiro, aprova, acabou, 5 anos. Quanto tempo vai ter, né? Eu vou te perguntar isso, quanto tempo vale um AVCB? Quanto tempo vale uma brigada de incêndio? Mas o negócio é aprovar e depois aí põe a lixeira lá para travar a porta de novo, volta o sapinho pro corredor e vai fazendo aquela bagunça. Qual a orientação hoje de um profissional como você, engenheiro, para não só o síndico, mas uma cartilha, alguma coisa para os moradores? Você tem feito isso também? Então, na verdade, no treinamento de brigada, a gente já passa essas informações. A questão que é interessante é que nós até comentamos aqui que o síndico ele faz a brigada um ano e ele acha que é daqui 5 anos. Não é. Então, na brigada, nós já temos a obrigação de estar passando essas informações. Quanto tempo vale um curso de brigada? Qual o custo? Não, curso. Quanto tempo? De quanto em quanto tempo que tem que renovar? Sim, exatamente. O curso deve ser renovado anualmente. Tá? A validade dele é apenas 1 ano. E depende também do tipo de comércio, do tipo do prédio, de edificação, é comercial, é industrial. Nós temos casos que tem que ser feito a cada 6 meses, a cada até 3 meses. Então depende do potencial, a gente costuma dizer potencial de incêndio, potencial de gravidade, de risco. Então se ele tem um potencial mais alto, com certeza essa edificação ela tem que receber um treinamento, tá? Bacana. Carol, e o que mais que você encontra nos treinamentos aí que o pessoal vai fazer? É fácil montar uma brigada de incêndio? Qual que é a dica que você dá para o síndico hoje para que ele possa conseguir formar, né, a turma de brigada de incêndio? Olha, os síndicos hoje em dia ele tem que incentivar as pessoas. Incentivar é o que está no ar. E é o que ele falou, os brigadistas, eles são os reprodutores, os multiplicadores aí de salvar vidas. E o que a gente sempre fala, a brigada de incêndio em si não é uma coisa chata. Hoje em dia a gente não tem aquela teoria que a gente tinha antigamente, que era maçante, que a gente só ficava lendo slide e passando as informações técnicas. A gente passa as informações técnicas junto com a prática. Então, o que ele falou, é um desenrolar de mangueira de um hidrante, é um aprendizado de RCP num boneco, para a gente saber fazer a massagem cardíaca num caso de emergência, é um desengasgar de uma criança, de um bebê. Quem tem aí criança em casa sabe como é difícil. E é um socorro para quem desmaia, é um idoso que tem no condomínio, para como você vai retirar ela na hora do incêndio. Eu vou ter que carregar o idoso, eu tenho que ter uma cadeira de roda no condomínio, como é que eu vou fazer para fazer essa retirada? Tudo isso a gente passa na brigada. Então, peço aí os síndicos que incentivem seus condôminos. E qual a validade do curso? A validade do curso é 1 ano. E o AVCB, qual a validade? O AVCB, se ele for um condomínio residencial, ele tem a validade de 5 anos. Quando as edificações não atendem às normas, como que funciona para você conseguir a mágica aí de aprovar tudo isso e fazer isso funcionar? Como que funciona? Quantos por cento não seguem as normas? Aí você está judiando do povo já, né? Vamos falar. Pode falar. Vamos falar aí uns 60% aí, uns 50%, 60% realmente não tem. Então, é que na verdade, assim, essa margem realmente, hoje ela vai diminuir bastante, porque até então não tinha uma punição, né? Conforme já foi falado anteriormente, hoje nós já temos. Tem alguns condomínios que já recebeu intimação, que está atrasado, isso aqui. E eu não posso deixar de falar também uma coisa bem interessante, que é assim, foi lá, fez a brigada, tirou a VCB. Galera, os equipamentos instalados de vocês, eles precisam de manutenção constante. Vocês acionarem
acionarem as bombas de incêndio, ligarem os hidrantes, verificar a validade dos extintores de vocês, porque ele tem 2 tipos de validade, cada um deles, tá? Você tem a validade do produto, você tem a validade do teste de estequidade, de resistência do seu cilindro. Então, a gente estamos falando aqui de brigadas, estamos falando de quatro-varas, mas é bem mais complexo do que vocês possam imaginar. A gente tem que ter uma continuidade. Não dá para a gente simplesmente, eu tirei o meu VCB, vou lá guardar na pasta e guardou. E acabou. Na verdade, você precisa. Para que você tem um sistema? É para você usar, quando você precisar, você utilizar. Agora, para ficar, por exemplo, uma bomba lá, que você passa 1 ano, 2 anos, você não ativa essa bomba. Você não verifica o painel de bomba, você não verifica a validade dos seus extintores, você não vê. Vamos colocar as faixinhas aqui antiderrapante, para isso. Aí daqui 6 meses descolou, beleza, nós não vamos ter vistoria, não vamos ter nada, não esquenta a cabeça, não. Aí você tem um sinistro, né? Caiu uma pessoa da escada, aí você fala, putz, faltou o quê? Uma fita derrapante na escada. Então, essas coisas é bem interessante. Ela tem que ter continuidade. Se não tiver continuidade, não tem sentido você solicitar a VCB, só como documento. O documento só atesta. Agora vamos contar para eles um pouquinho, né? A verificação, a preventiva aí das mangueiras que você falou, não é simplesmente eles, que a gente pega na maioria dos condomínios, eles pegam as mangueiras de hidrante para lavar a garagem. Sim. Isso daí não pode ser feito. Então, assim... É que, na verdade, não é que não possa ser feito. Você pode ligar o hidrante, você pode usar. O teste que é feito da mangueira não é o fato de você estar usando ela para lavar a garagem, não. O teste da mangueira é feito por uma empresa, ela tem o selo da Imetro, né? E ela tem a validade de 1 ano. Se eu verificou, não está com data de validade vencida, você tem que levar essa mangueira, fazer o teste de estequidade dela, ela vai voltar com um novo selinho, agora ela está usando um lacre, junto com ela, perfurado, para mostrar que realmente foi trocado. Né? Aí esse sim é o teste que nós precisamos. Agora, se você for pegar uma mangueira, por exemplo, vou ligar um hidrante lá na minha garagem, não é um teste da mangueira que você está fazendo. Sim, você está ligando a bomba, você está trocando esse fluido que você tem na sua tubulação. Posso fazer isso? Pode, claro que pode. Porque não tem sentido também, às vezes você pode ter feito um teste de estequidade há 6 meses e uma pessoa sem nada para fazer, vai lá, passa um estilete na mangueira, alguma coisa. Então você tem que verificar isso. Não, está 6 meses, só faz 6 meses que eu fiz, deixa lá do abrigo, e acabou. O dia que não vai precisar, a gente vai usar. Não, você tem que fazer assim, uma verificação, está acompanhando. Eu tenho acompanhado muitos condomínios aí, que a gente vai verificar, fazer uma avaliação para fazer a solicitação do documento. Aí os abrigos não têm chave, os abrigos não têm bico, os martelinhos para você quebrar o vidrinho ali dos acionadores de bomba ou dos alarmes quebrado ou não tem. Né? Então, não tem justificativa do documento. Essa é a verdade. Então, nós precisamos que o seu sistema ele seja revisado constantemente. Eu costumo dizer assim, faça-se um checklist, 2, 3 vezes por semana, checa tudinho, está faltando uma peça. Então, nós temos que repor. Vamos repor? Joia. Uma outra opção é um lacre, que você pode colocar no hidrante, mas tem que ser um lacre de fácil remoção, não pode ser um lacre para colocar um cadeado. Não tem sentido. Então lá que você possa... Eu vou te falar, viu? Agora eu vou puxar a sardinha aqui. Já teve condomínio de eu ir fazer uma visita técnica para a área de segurança, não para a área de consultoria na área de incêndio, para a área técnica de segurança. E eu chegar lá, bomba de saída de água externa do condomínio está lacrado com Durepox. Sabe por quê? Porque estavam roubando não era a água, estava roubando o registro. Aí o síndico veio e comprou um monte de Durepox, travou a tampa. E se tiver um incêndio, o que faz, gente? Sabe? Então, na verdade, hoje nós temos alguns produtos, eu não vou citar nomes, senão estou vendo propaganda para eles, né? Isso aí. Nós temos alguns tipos de produto que você fazendo a fixação desses registros, dessas válvulas, não tem condições de removê-la. Desde que use uma técnica adequada, que
um meliante que está levando a sua válvula, principalmente acontece muito nos recalques, que você tem um recalque lá na calçada que é obrigatório, faz parte do projeto, se roubava muito isso. Porque o material é um material caro, então é um metal que não é barato. Hoje já tem alguns produtos que nós utilizamos que não tem condições nenhuma das pessoas levarem esse produto. Então, essa parte já está resolvida. Você que é síndico, ainda está em dúvida, procura se informar a respeito disso que você resolve o seu problema. Ó, abaixo vai estar o contato do Ananias. Liga para o Ananias lá, que ele passa qual é o produto. E não só o fechamento aí do hidrante, uma coisa muito importante aí para todos os síndicos que a gente pega nos condomínios, é os abrigos de gás, que eles trancam com chave. E aí, por exemplo, tem um vazamento de gás dentro do apartamento, o condomínio não consegue abrir o gás para fechar o registro. Vocês que já participaram, que estão nos condomínios, já participaram de algumas brigadas, tem 2 pontos importantíssimos num princípio de incêndio. 2 itens, esses são fundamentais: elétrica e gás. Você vai ter que fechar isso aí. Agora, se a sua central de gás ela está com cadeado, Ananias, pode acontecer isso? Posso colocar um cadeado? Pode. Sabe como? Desde que você passe um treinamento de brigada para todo mundo, num quadro, com uma caixinha de acrílico de fácil acesso, que você consiga quebrar até com a mão e pegar essa chave e abrir. Né? Então, pode ser feito isso? Sim, pode, tranquilamente. Desde que você passe isso aí no treinamento de brigada, as pessoas têm acesso fácil a essa informação. Colocar no grupo de condomínio de vocês, vira e mexe constante, está colocando, gente, a chave tal, lugar assim, sabe, porque é por causa disso. Então, vocês podem privar, trancar? Pode, desde que você tenha um acesso fácil a essa chave. Ananias, condomínio que ainda tem, né? Tem vários aqui na cidade de São José dos Campos que ainda tem. Gás, botijão. É difícil para aprovar o AVCB desse condomínio? Como que funciona com essa nova norma? O gás P13 que você fala, dentro do apartamento. Isso. Sim. Na verdade, tem alguns que tem fora também, viu? Sim. Na verdade, o P13 para condomínio, a gente não pode falar que ele foi banido, só que a alteração da norma que ele pede. Inclusive, o que nós temos feito, a gente consegue sim fazer a solicitação desse AVCB, porém, durante a aprovação e até mesmo no documento, ele vem lá, na próxima renovação, você já tem que estar com o seu sistema de gás externo, gás encanado. Pode ser o GLP ou o gás natural, depende das suas condições e depende aonde passa. Se você tem o gás natural que passa na sua rua ou passa próximo de você, você pode estar solicitando esse gás. Agora, se você não tem, você vai ter que colocar uma central de gás fornecida por uma empresa, desde que ele fique numa área afastada. Aí tem toda uma técnica, tem toda uma norma também, afastamento, parte elétrica, qual distanciamento, abertura do solo, se tem ralo, se tem uma tampa, qualquer distanciamento. Tá? Então tem algumas norminhas também que tem que ser seguida. O gás, a pergunta é, o gás P13 vai ser extinto dos apartamentos? Sim, vai. Meu pai, e aí? Como que vai esse... Porque não é barato, né? Você fazer hoje uma tubulação nova, passar gás encanado. Muitas vezes o condomínio não tem a verba adequada para pagar esse tipo de financiamento. E aí, como que vai funcionar? Essa foi uma das nossas primeiras conversas que nós tivemos, que hoje em dia, por que alguns condomínios não conseguem? Porque demora muito tempo fazer a aprovação no AVCB, né? Por isso, sim, tem esse prazo longo. Eu fiz agora, recentemente, uma aprovação num prédio, e 5 anos. Aí ela falou, quanto que eu tenho que fazer? Faz-se um caixa, e aí com esse caixa você ou contrata uma empresa, você já paga ela parcelado, aí é a parte administrativa de vocês, né? Mas que vai ter que mudar. Só que assim, quando nós fazemos solicitação, você não tem que mudar de hoje para amanhã. E também não vai demorar 5 anos, tá? Porque na verdade, o que o bombeiro solicita é a segurança para você. O P13 é seguro no seu apartamento? Não é. Então tem que mudar, vamos mudar. Levei um não do bombeiro. O bombeiro foi lá,
fez a vistoria, olhou para a tua cara, engenheiro, olhou para a cara do síndico e falou: não está aprovado. E aí? Perdeu o AVCB? Tem que recorrer? Como que faz? Não. Tem que se adequar? Não é assim que funciona. Ah, ele foi lá, ele vai mandar para nós o que a gente chama de Comunix, tá? No Comunix lá ele vai fornecer alguma exigência. A gente tem alguns casos, por exemplo, o chafo de gás, talvez, acho que vocês que não sabem o que é um chafo de gás, é onde passa toda a tubulação dentro do prédio, ou pode ser pelo hall do prédio, e ele vai distribuindo para os apartamentos. E esse gás, ele tem que ter uma ventilação, ele tem que ter uma drenagem de ventilação. E o que seria essa drenagem de ventilação? Uma tubulação, juntamente com esse shaft, tá? Próximo aos medidores, e ela tem dois sentidos. Ela pode ser na parte inferior ou na parte superior, dependendo qual é o tipo do gás que você está usando, ou GLP ou com gás. Então, se você estiver usando com gás, por exemplo, você vai usar uma TEC. Se você estiver usando o GLP, é outra. Então é isso. Vamos lá. Carol. Posso só fazer Pode fazer. um comentário que eu já fui em alguns condomínios e alguns moradores me perguntam. Você falou da ventilação não só do shaft, tem dentro do apartamento a ventilação tanto na cozinha, que é na porta da cozinha, e na janela da cozinha, que muita gente tampa. E isso daí é para a ventilação do gás, se caso ele vazar, porque ele não tem cheiro. Sim. Então fica a dica aí para os condôminos, para os síndicos, não tampem essa ventilação, tanto da cozinha como da área de serviço. Existe algum artifício hoje que detecta vazamento de gás? Aparelho. Você pode colocar dentro do aparelho, apartamento? sim, temos aparelho. O aparelho é caro, mas tem. Então seria interessante, por exemplo, um Principalmente para colocar condomínio. dentro de um shaft. Se o condomínio, por exemplo, achar interessante ele comprar um aparelho desse, ele é extremamente sensível, realmente ele apita, ele alarma. Tem sim. Hoje no mercado você pode falar que você tem quase tudo. Tudo depende das suas condições financeiras, mas hoje você consegue sim. A questão da ventilação, estava comentando com você, do gás. Nós temos duas condições. Se você usa, por exemplo, o P13 dentro do seu apartamento e você tem um vazamento, a tendência desse gás é ele ficar no piso. Ele vai armazenar dentro do seu ralo, ele vai armazenar qualquer orifício que você tem, ele vai se armazenar. Esse é um dos riscos. Dependendo das condições da sua grelha, se ela estiver numa posição que circula um vento, ela tem algumas complicações. A função dessa grelha seria para exalar esse gás. Só que ela tem também uma regrinha de altura e tal. Se ela for no rodapé, ela vai servir, porque ela vai puxar esse gás para fora, porque ele é leve, ele é pesado, então nessa grelha ele vai conseguir sair. Se você fechar, realmente você vai ter um problema. Agora, se você usa um GLP e você tem uma grelha lá no pé direito a 2,8 de altura, ela não vai ter função nenhuma, porque o gás não vai chegar até lá. Sim. Ananias, chegou o bombeiro pela segunda vez. Olhou o condomínio e olhou para você e falou: não está aprovado. Mandou outro Comunix. Isso gera uma multa? Como que funciona o retorno do bombeiro, se ele tiver que retornar aí pela segunda vez, fez a vistoria e não aprovou? Na verdade, assim, nós vamos lá, fazemos a solicitação, ele veio e fez um Comunix. Então ele veio a primeira vez. Aí você veio, mudou tudo e tal, e antigamente tinha uma confusão muito grande que vários, vinha um bombeiro, depois vinha um outro, depois vinha um outro. Hoje não, está mudando isso aí. Hoje, por exemplo, o bombeiro Carlos, por exemplo, ele fez a primeira vistoria, então ele vai fazer a segunda vistoria. Porque antes acontecia assim, apontava isso, tipo, apontava aquilo, então a pessoa ficava perdida e realmente gerava a segunda taxa, que é a DARI, né? Então ele foi lá, fez todas as alterações dos comuniques que foi recebido, aí ele veio pela segunda vez. Segunda vez ele não paga a taxa novamente, não paga essa DARI. Agora, se realmente ele comunicar, sim, a terceira vistoria ele vai cobrar o mesmo valor que foi cobrado a primeira DARI. Só que tem algumas condições particulares
que funciona assim. Se for um detalhe muito simples, alguma coisa muito... vou dar um exemplo. Nós colocamos uma central de alarme e ela tem que ser identificada pelos acionadores de cada andar. Eu apertei o acionador lá, por exemplo, do 15º andar, lá na minha central ela tem que estar lá 15º andar. Se ela não estiver identificada, não tem sentido. Anis, pode isso? Vai gerar a terceira taxa? Não. Até o momento, na hora você coloca ali e tal, você consegue ainda resolver isso aí. Agora, imagina, ele vai lá e fala para você, ó, a sua edificação vai completar mais 2 hidrantes. Aí chegou a sua vistoria e você não colocou, quer dizer, então você deu uma maré para o azar, você vai pagar a taxa novamente. Né? E outra coisa, um detalhe interessante, vai pagar a taxa novamente e talvez na procura outros detalhes, né, que talvez na primeira vistoria passou batido, na segunda passou batido, então na terceira ele vai lá e vai procurar mais. Vai? Ele pode fazer isso? Claro que pode, a sua edificação ela tem que estar de acordo com a IT. Ananias, vamos lá. Como que eu posso até colocar isso para você? Dá algumas dicas para o síndico de como ele pode solicitar esse AVCB e conseguir aprovação mais rápida. Porque muitas das vezes o síndico ele tem na cabeça dele que ele vai solicitar, que vai demorar muito, que o bombeiro vai lá e vai reprovar, e agora o que eu faço? Muitas das vezes não lê nem a norma. Mas ele quer simplesmente aprovar o negócio rápido. Qual é a dica aí para que consiga isso pouco mais rápido? Primeiramente, eu dou uma dica muito boa para o síndico aí que eu falo. Você tem 2 condições. Ou você queima a primeira vistoria e já se prepara para arrumar tudo que precisa, ou você contrata uma pessoa, que é o correto fazer, é o certo fazer, contrata uma pessoa, passa-se um pente fino em tudo, porque para você fazer uma aprovação de um prédio mais antigo, hoje, ela se torna um pouco mais demorada mesmo, você tem que fazer muitos ajustes, você tem que tem muitas alterações, então acaba ficando um pouco mais complicado. Mas quando contrata uma assessoria que tem conhecimento técnico, que tem embasamento em cima das normas, em cima das leis, das IT, das instruções técnicas, se torna muito mais fácil. Tem certos casos aí que nós pegamos, fulano de tal tentou 4, 5 vezes, deu 5, 7 comunica e tal. Tem AVCB que dá realmente complicação. Por quê? Imagina você, por exemplo, a sua edificação não atende largura de escada, uma escada em caracol, o corredor não atende, você não tem um guarda-corpo que atende a norma e tal. Aí nós fazemos lá, vamos mudar isso. Tal. Nós precisamos dar uma alternativa, dar uma justificativa para melhorar a segurança. Então, nessas condições, são solicitados, em alguns casos, detector de fumaça, para você fazer uma instalação a mais de uma porta, corta-fogo, que não é barato, não são muitas pessoas que instalam, ela tem alguns segredinhos, alteração, por exemplo, de corrimão, né? Hoje em dia não se aceita mais, tem que ser o corrimão que tenha continuidade, ele não pode ser infinito, ele tem que ter uma determinada continuidade. Então, essas alterações está tudo relacionado. Se você contrata um profissional que tenha conhecimento para fazer a solicitação, aí se torna mais fácil, mais viável. Por quê? Quando o bombeiro vir e fazer dar um comunique para você, ele vai dar um comunique alguma coisinha mais básica, mais simplesinha. Aí acontece, você tem uma semana, você já faz aquela correçãozinha, faz a solicitação. Hoje está sendo muito rápido, o pessoal, graças a Deus, bastante eficiente aqui no nosso Corpo de Bombeiros de São José. E eles estão trabalhando muito bem, rápido, agilizando. Eu tenho aprovado aí, teve um prédio que eu aprovei em 25 dias, uma coisa assim espetacular. Tudo dentro da norma, mas o que eu fiz? Eu fui primeiro na entrevista, fiz a vistoria todo dia, precisa mudar isso, e o condomínio tinha condições financeiras para mudar aquilo lá. Então, uma coisa é relacionada, querer fazer e ter condições para fazer. Meu amigo síndico, agora eu vou olhar para você. Eu acho que para facilitar mais a tua vida, olha eu levantando uma bandeira aqui para os meus amigos bombeiros e para os meus amigos técnicos de segurança do trabalho. Vou até virar a câmera, dá um sorriso, Carol. Técnico de segurança do trabalho. Pessoal, contrate
um técnico de segurança, contrate um bombeiro civil que vai acompanhar durante esse trajeto de 5 anos até o próximo AVCB. Ele vai acompanhar todos os seus equipamentos, fazer teste nos seus equipamentos, para ver se está tudo funcionando. Pelo menos uma vez ao mês ele passar no teu condomínio e fazer um pente fino. Porque na hora que o engenheiro como o Ananias chegar lá para fazer a certificação do condomínio e conseguir a aprovação do bombeiro, está muito mais fácil. Sim. Porque tem um profissional que está lá no condomínio, que está cuidando dia a dia, exatamente, praticamente. Então, contrate, como você contrata um engenheiro civil, como você contrata uma empresa de zeladoria, contrata um bombeiro civil ou um técnico de segurança para cuidar do seu condomínio. Isso não é caro, um valor mensal, para que ele faça uma visita e eles dê todo o treinamento para a tua equipe de brigada. Você pode até exigir uma brigada de 6 em 6 meses dentro do teu condomínio, fazer algo mais dinâmico. Você pode olhar lá os teus equipamentos, saber que está funcionando, porque tem alguém que está acompanhando o teu condomínio. Tá bom? Então essa é a dica hoje da conexão. Contrate um bombeiro civil ou um técnico de segurança para tomar conta das normas de incêndio e todas aquelas outras parafernálias aí da parte burocrática do AVCB, para que na próxima renovação você consiga isso com muito mais agilidade, né? Tá bom? Pessoal, vou fazer mais uma pergunta para a Ananias aqui. Qual a responsabilidade do condomínio em relação ao AVCB? E qual a responsabilidade do síndico que não faz o AVCB e gera um sinistro dentro do seu condomínio? Fiz duas em uma. Agora é para judiar mesmo de vez. Não, né? Essa pergunta é bem tranquila, né? Quando o síndico é eleito lá, ele assina a ata, ele faz toda aquela documentação de cartório, sendo responsável. Então o síndico, perante a um sinistro e a falta dos documentos necessários para a verificação, não só a AVCB, mas como outros também, ele é o responsável direto e responde pelo ato. A falta de documentos nesse sentido, ele está ciente, mas talvez não conheça as penalidades que podem acontecer. Ele pode ser processado por isso, sim, com certeza. Ele vai ser ouvido, sim. A imprudência, sim, a imprudência. Por que é imprudência? Porque existe uma norma. Quando um síndico, quando uma pessoa ela se torna síndica, a primeira coisa que ela tem que procurar saber: sistema de manutenção predial, sistema de combate a incêndio, como é que funciona, quais são as normas, quais são as leis, e manutenção dos próprios equipamentos. Ele tem que conhecer. Se ele omitir esse fato, ele está sabendo que está vencido, então ele é conveniente, ele convive com essas informações e está negligindo, ele está sendo negligente. Nessa parte, e se tiver um sinistro, ele responde juntamente. Dá um exemplo: pegou fogo no apartamento, não tinha um AVCB, e o seguro agora que esse fogo pegou para a parte externa da fachada, pegou no corredor. Então o seguro também vai acionar o síndico e vai apresentar para ele que não vai ser pago a conta. Então o síndico passa. Imagina num princípio num incêndio desse, venha a ter óbito, venha a ter uma gravidade maior. E o síndico vai responder com certeza. Já que você está falando de seguro, Ananias, deixa eu fazer uma pergunta. Pegou fogo dentro do meu apartamento. Tá? Dentro do meu apartamento. Eu não tenho seguro. O seguro do condomínio pode se responsabilizar pelo fogo interno do meu apartamento? Tudo depende de como você faz a sua pólice. Tudo depende de como é acordado. Por exemplo, nós tivemos um prédio aqui em São José. Graças a Deus ele tinha o seguro e o prédio também. Então houve danos externos, a fachada, e o apartamento praticamente destruiu. Aí o que aconteceu? As duas seguradoras se uniram para dividir, rachar a conta e fazer os dois reparos. Mas dentro do apartamento é o seguro seu. O seguro do prédio são áreas comuns. Por exemplo, esse prédio, que pegou fogo,
esse apartamento, ele danificou outros apartamentos acima. Aí o seguro, sim, do condomínio, ele vai garantir essa parte. Então, tudo depende de como você faz o seu seguro, como que é a sua pólice de seguro. É a mesma coisa do seguro do carro. Eu quero que ele cobre isso, isso, isso. Show de bola. Eu quero que cobre apartamento, eu quero que cobre área pública, eu quero que cobre tudo. Porém, cada condomínio, por exemplo, paga uma taxinha por mês nesse seguro. Pronto, tá fechado. Bacana. Deixa o Ananias tomar um pouquinho de água ali, gente. Enquanto eu vou falar aqui, ó. Pessoal, mais uma vez aí, agradecendo os apoiadores da Conexão Condominial, Infinity Engenharia, tá? O Michelene Godin, doutora Marcele e toda a equipe, um abraço. Né? O pessoal da Econdos, Aqua Show, Selva Zeladoria, tá? Um abraço lá para toda a equipe do Guilherme. A Garante Taubaté, Juliana, também, seu condomínio ainda não tem verba suficiente para fazer essa transição aí de gás por causa da inadimplência, fala com a Juliana. Juliana pode te ajudar. A garantidora pode ajudar muito nessa hora. Ela pode garantir o crédito mensal para o teu condomínio e isso vai te ajudar demais. Tá bom? Pessoal, em tempo, deixa eu mostrar aqui. Vou dar de presente hoje para a Carol e para o Ananias. Meu amigo Ailton manda para mim aqui. Condomínio em Foco. Tá? Então, presente para você, Ananias. Obrigado. Carol, presente para você também. Muito obrigada. Tá? É um presente lá do Ailton da Integraliza. Né? O Ailton manda para a gente alguns livros para a gente sortear aqui. Esqueci da Selva de Taubaté. Um abraço pro Júlio lá também, senão depois vai sair correndo atrás de mim aí. Beleza, pessoal? Ananias, vamos voltar a judiar da Ananias? Vamos lá. Não tá judiando não. Não, tá tranquilo? Essas trocas que as empresas estão fazendo hoje de porteiro, falta um, falta outro, falta um, falta outro, e eles não têm essa... Nem todos têm o curso de brigada de incêndio, tá? Como que fica isso para o condomínio? O condomínio pode exigir da empresa que ela dê um treinamento de brigada de incêndio para os seus funcionários para que atuem dentro do condomínio com brigada de incêndio? Com certeza, sem dúvida. As firmas terceirizadas que prestam serviço dentro do condomínio, os donos dessa empresa, certamente eles devem passar todos os funcionários por um curso de brigada. E outra coisa, chegando esse funcionário, fazendo essas trocas de funcionário, sempre 2 ou 3 ou 4, dependendo do tamanho da edificação, vai ter sempre uma pessoa lá que tem conhecimento. Essa pessoa tem por obrigação de chegar, pegar esse funcionário novo que chegou e levar e mostrar onde está todos os equipamentos, como é que funciona. Porque não basta só você ir, por exemplo, num determinada sala, no auditório, fazer lá o treinamento de brigada, sendo que você não conhece o equipamento. O bom brigadista, ele tem que conhecer o equipamento e tem que saber onde está, senão não tem sentido. Então, essa questão é bem interessante. Nós até falamos aqui a questão do tempo de validade, se estipula pela norma, pela IT, que é 1 ano, mas o colega até comentou, pode fazer a cada 6 meses, com certeza, o treinamento, obrigatoriamente você fala assim, é 1 ano, obrigado. Mas não quer dizer que a cada 6 meses você vai lá e faça o curso, vai lá e faça um treinamento, faça uma reciclagem. Pega o pessoal e fala assim, vamos fazer reciclagem, vamos ver se você realmente aprendeu, vamos ver se vocês estão aptos a fazer isso, a fazer na emergência, dar o atendimento correto. Carol, primeiros socorros. Tá? Você que dá muito treinamento em condomínio. Para funcionários, é indicado que eles atuem 100% ou é indicado que eles avaliem a situação e solicite o apoio, né, de órgãos competentes para que vá até o local? O que você indica hoje
nos seus cursos, principalmente para funcionários de condomínio? Porque eu sei que o primeiro que chega é o funcionário, né? Sim. E como a gente fala, até nos treinamentos, a gente tem ali o artigo 135, que é de omissão de socorro. E na maioria do pessoal sempre acha que a omissão de socorro é colocar... Se você não colocar a mão na pessoa, você está emitindo socorro. E não é assim que funciona. A gente dá um treinamento, ensina como fazer alguns procedimentos básicos, mas no final do treinamento, o que eu sempre digo, gente, se não tem aptidão, se não está se sentindo confiante, não põe a mão na vítima. O que a gente sempre preza? Ali você vai dar o primeiro atendimento e vai chamar o socorro. Sempre vai ligar para o 192 ou 193. 192 SAMU, 193 bombeiro. E qual a indicação? Tá, como por exemplo, vamos uma situação. A pessoa caiu, desmaiou, você chegou no local, não sabe o que aconteceu. O indicado é não colocar a mão na vítima e chamar o socorro para vir prestar o atendimento. Tem uma diferença para acionar o 193 e o 192? O 193 é acionado na maioria dos casos de incêndio. E às vezes em queda, se tiver, por exemplo, fratura exposta, o bombeiro sempre atende. O 192 é o SAMU, é em caso mais básico. Sofreu uma queda de pressão, tem um funcionário, por exemplo, um morador que está passando mal, você chama sempre o SAMU. Aí você deixa o bombeiro para depois. Pode falar nisso. Essa questão dos primeiros socorros, a Carol falou muito bem, né? Tem alguns casos que você pode sim atuar. Vamos dar um exemplo. Uma crise convulsiva no paciente. Essa crise convulsiva, se você não intervir, ela pode ter um agravamento, né? A questão de reposicionar as laterais, deixar lateralmente, porque ela pode correr o risco de fazer uma broncoaspiração. Se ela fizer uma broncoaspiração, provavelmente essa pessoa vai para a UTI, em caso de até de uma infecção generalizada, né, pelo fato da broncoaspiração. Um corte profundo, onde há um sangramento, às vezes um rompimento de artéria por uma queda. Então, sim, com um pano limpo, ou até mesmo com qualquer objeto que você tiver na mão, você chegar nesse local e comprimir esse local, porque até o socorro chegar, essa pessoa ela pode sim ir a óbito, né? Então, foi bem colocado pela Carol, tem condições que você tem que realmente preservar, não vai estar manipulando, você não sabe qual foi o motivo dessa queda, mas o brigadista ele tem que entender que no momento que ele pode agir, que ele deve agir, então ele realmente vai agir, né? A pessoa está deitada em posição dorsal, apresentando vômito. Galera, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que ela vai ter problema, vamos virá-la de lado. E outra, no treinamento vocês recebem a informação que até para virar ela tem a forma correta de estar virando, tá? Aí vocês aprendem no treinamento com a Carol, mas tem a forma correta também. Lembrando, Ananias, o que a gente sempre brinca, né? Brinca assim, né? A gente fala nos treinamentos a questão da convulsão. Todo mundo ali tem um problema. A pessoa está convulsionando, ela está se batendo. Isso. O que o pessoal tem que entender, que eu sempre friso, é o quê? Nunca segure a pessoa que está convulsionando. A única técnica que você pode usar para acudir uma pessoa convulsionando é o apoio de mão, sim, ou de um travesseiro, ou de uma camiseta na cabeça, para a pessoa não bater a cabeça contra o chão. Exatamente. Fora isso, gente, não pode segurar a pessoa que está convulsionando. Segurar a pessoa convulsionando, aquela história de enfiar o dedo na boca da pessoa, vocês vão perder o dedo. E, gente, engolir a língua, isso não existe. A língua é o músculo que ela contrai e descontrai. Eu dando treinamento aqui, né? Mas, enfim. Já está adiantando uma palhinha já, né? E é o que ele falou. Acabando a crise, né, de convulsão, aí sim você coloca a pessoa em lateralização de segurança, que a gente fala. E aí no treinamento a gente explica tudo isso. Em questão de não atuar, que eu falei no treinamento, tem algumas situações sim que a gente atua, questão tanto de convulsão, quanto de desmaio, como de ferida, como objeto empalado, isso tudo a gente atua, para não ter uma certa gravidade até o socorro chegar. Mas são situações que a gente não pode intervir. E brigadistas e síndicos. Brigadistas são só no prédio.
Se você quer atuar na rua, é o que a gente fala, você não tem competência para isso. Então tem que tomar muito cuidado. Que além de você não prestar o socorro adequado, você pode responder por um processo. É Você isso. vê, né? Eu passei por uma situação na frente da minha casa de um enxame de abelha que atacou uma criança e o seu pai estava vindo da escola, o enxame atacou e na hora eu abri um portão, coloquei as pessoas para dentro de casa, só que o pai tava, a criança eu consegui puxar e joguei para dentro, empurrei para dentro de casa com a minha esposa, já toda cheia de ferrão a criança. O pai estava tão desgovernado que ele saiu caindo para a rua, caindo, correndo. E o que eu fiz? Liguei minhas máquinas de fumaça de treinamento Sim. na garagem, porque a abelha, quando morre uma, o restante vem para cima. Liguei para espantar as abelhas. Então, foi um fato ali que eu passei com aquela criança, com aquele pai. Olha para você ver, né? Isso lembro como se. Isso eu consigo até lembrar, porque eu perdi a memória. Alguns dias depois, eu fui internado e entubado com Covid. Aí a única coisa que eu lembro antes de ser entubado foi esse fato. O resto, perdi a memória de tudo. E justamente, quando você não sabe como salvar uma pessoa, você acha que você fez um curso, você está apto, Sim. não vá, gente. Não Sim. põe a mão. Aciona o 92, o 93, fica próximo, acompanhe, vá passando a informação para o SAMU que está chegando até o local. Muitas vezes tem que ir com uma unidade um pouco mais avançada, né? Mas não vá dar de herói. Né? O curso que você faz para ser brigadista dentro de um condomínio é básico. E eu sei que a Carol, ela geralmente aplica curso de 8 horas dentro do condomínio, pessoal. E um curso que pega realmente para que o povo leve mais a sério, né, a segurança interna dentro de um condomínio. Pessoal, estamos chegando no nosso fim do bate-papo aí, foi gostoso tudo, mas, Anias, agora é o momento de você vender seu peixe, cara. Eu dou oportunidade para todos os meus entrevistados, a Carol também vai vender o peixe dela, já vai pensando aí, viu, Carol? Então é a hora de você vender o que você faz, como que você faz, qual o seu telefone, pode deixar seu e-mail, seu site, agora é contigo. Vende seu peixe, Ananias. Beleza. Como no início eu falei, eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, né? Eu costumo dizer que a engenharia é um leque. Então a gente tem um leque muito grande, é um leque imenso. Eu atuo bastante área, mexo com obra, faço permutação de reservatório. Um servicinho que eu gosto muito de fazer, que nós gostamos, aliás, né? Somente os funcionários gostam de fazer, que é tranquilo. Fazer troca de tubulação, aquela saída de tubulação que sai do reservatório superior, tubulação de bombeiro, que é bem complexo para ser trocado. Então a gente trabalha com isso. Nós montamos todo o sistema de hidrante, também fábrica, prédio, condomínios em gerais. Nós fazemos construção, fazemos construção também, fazemos do zero. Laudo de AVCB, né, projetos. Então, nessa área que envolve engenharia, graças a Deus, nós fazemos bastante atividade mesmo, bastante diversificações. Não escolhemos serviço, não é o mais difícil, o mais fácil, não. Nós encaramos o que vem na frente e gostamos de ver um final feliz, e realmente a gente tem conseguido, né? Deixe seu contato, Ananias. O telefone para contato é o 988-577892. 012? 012. Tem site? E-mail Pode falar. é ancoreengenharia.sjc@gmail.com. Bacana. Carol, se você não conseguir falar com a Carol, fala comigo, que ela também trabalha comigo. Fala aí, Carol. Vende Então, seu peixe agora, hein? Vamos lá. Vende o meu também. Opa, sempre trabalhando junto, né? Eu costumo dar treinamentos e palestras, tanto de brigada de incêndio como primeiros socorros. Ministro alguns treinamentos também de NR35 e tem alguns parceiros que ministram NR33. O meu contato é 12 97403 7665. Não dou treinamentos de brigada e primeiros socorros só para condomínios, dou para empresas também, funcionários que precisam ir de NR35 e
33, que são os zeladores do condomínio, que a gente NR10 falou um também pouquinho. faz? NR10 não, porque tem que ser o engenheiro elétrico. Né? Mas tem alguns parceiros também que faz. Entrando em contato, eu consigo fazer uma parceria bacana fechando as 3. Então a gente faz também. Pessoal, mais uma vez eu vou falar para você que é dono de empresa de zeladoria, para você que é dono de empresa de prestação de serviço para condomínio e para você que é síndico. Tem um parceiro, um técnico de segurança que vai fazer o treinamento da tua equipe, tá bom? Que vai deixar a tua equipe afiada. Isso daí facilita muito na hora de uma negociação com o síndico, tá? Então você sai na frente quando você tem uma equipe treinada, uma equipe certificada. Isso te dá muita credibilidade para a sua empresa. E você, síndico, começa a sair um pouco fora da caixa. Até outro dia eu fiz um bate-papo com uma síndica aqui, com a síndica Renata, um abraço para ela lá do Aquários, sobre síndico fora da caixa. Começa a sair fora da caixa. Tem um bombeiro civil prestando serviço para dentro do teu condomínio. Não significa que você tem que ter ele diariamente, mas pelo menos uma vez ao mês ele passar e certificar que seus extintores estão recarregados, que o teu sistema de incêndio está funcionando, que a tua válvula, né, de saída de recalque está funcionando, que a tua bomba está funcionando, está todo funcionando, todo o teu sistema, tá? Então fica essa dica. Contrata também ou um técnico de segurança como a Carol, que tem uma vasta experiência, é bombeira também, que possa fazer a diferença no teu condomínio hoje. Principalmente você que tem um condomínio muito grande e é condomínio clube. Não deixa de ficar sem o bombeiro, tá bom? Principalmente para a área de finais de semana, área de piscina. Tenha sempre um salva-vida ali. Não confia só, eu deixo lá o porteiro que controla a entrada e saída. Porteiro realmente, ele vai fazer controle de acesso, entrada e saída. Ele não é responsável pela sua piscina. Então, você quer ter hoje um salva-vida dentro do teu condomínio, contrata lá uma pessoa responsável para ficar na tua piscina. Tá bom? O Ananias quer deixar mais um recadinho pra gente. Fala lá, Ananias. É só complementando o que o colega está passando, conforme foi falado anteriormente, que as pessoas deixavam o VCB de lado, não faziam, então houve essa lei para mudar o conceito. Isso vai acontecer também no seu condomínio. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque realmente tem alguns condomínios que eles não fazem as manutenções corretas. Isso não é só o sistema de combate a incêndio, não. A gente está falando da parte estrutural, da parte de fachada. Existem algumas normas de pintura, de lavagem de fachada. Os condomínios não conseguem seguir. A gente falou um pouco, às vezes, da questão do custo e a viabilidade, o tempo hábil para fazer o VCB. Só que os condomínios estão envelhecendo, os prédios estão envelhecendo, o custo vai aumentando cada vez mais, os condomínios vão aumentando. Então essa vai ser a realidade. Se você não tiver uma pessoa no seu condomínio que tenha a visão, que tenha um conhecimento para te falar, que daqui 3 anos precisa consertar isso, daqui 3 anos precisa isso, o sistema de bombeiro está assim, precisa mudar isso aqui. Uma pessoa que tem conhecimento das normas, conhecimento patológico. Também não adianta só conhecer a norma e não saber visualizar aquela patologia e falar o que é, o que precisa. Uma parte mais interessante que eu vejo que os condomínios têm uma sofrência danada, contratação de mão de obra. Infelizmente, não tem um conhecimento técnico para estar contratando. O material que você está, às vezes, comprando não é aquele que você está levando. E, às vezes, o condomínio não tem conhecimento daquilo, né? Então, fica aí minha dica. Um abraço a todos. Pessoal, não tem hoje know-how para fazer contratação de uma empresa para o teu condomínio e quer fazer uma licitação, dá um toque na gente aqui da Conexão Condominial. Tem algumas empresas que a gente indica na região, empresas boas que prestam algum serviço bacana, principalmente a parte de suporte de engenharia, esse tipo de coisa a gente também indica. Tá bom? Outra coisa, falando de segurança, mais uma vez, você que está precisando de uma portaria decente para o teu condomínio, fala com o Guilherme da Selva. Tá já? Abraço para o Guilherme e para o Júlio lá. Pessoal, meu muito obrigado, né, para Carol aí e para o Ananias. Desse bate-papo foi bem legal, tá? E espero que em breve a gente faça outro, porque isso é um tema que ele abrange muitas coisas, né? É um leque grande.
Até quero ver se eu trago alguns síndicos aqui para que a gente possa fazer algumas perguntas e a gente consiga solucionar mais dúvida de síndico ainda do que a gente já colocou hoje. Tá bom? Pessoal, fique com Deus. Obrigado a todos e tchau, tchau. Tchau, Um obrigada. abraço.